filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Deixa o Braz servir o café, que você vai tirar a atenção do povo aí. A senhora viu o vídeo? Não olhei não, pastor. É. Mas inclusive na hora eu não olhei porque só para explicar, porque na hora do aviso, sabe? O abençoado do celular. Fechou? Eu vou ter carregador, aí sempre passa esqueceu. Me dá um branco. Sempre assim. O rapaz que está falando no vídeo, ele é instrumentista profissional. Ele está nesses shows do pessoal gospel aí, play no momento aí, Fernandinho, Gabriela Rocha, Profeta Lúcio Engano, esse pessoal mesmo aí dos play do momento gospel, né, que mexe com louvor. E ele estudou bastante acerca do que está falando. Ele perguntou, ele foi na África para fazer um trabalho, e ele perguntou a um rapaz lá acerca de uma batida em específico que ele chama de célula. E aí ele fez lá a batida, né? Aí o cara pediu para ele não fazer, porque eles estavam numa aldeia. Raquel, depois você chama a Giovana em casa, compra um frango, divide com ela o frango, tá bom? O culto começou. E aí, o cara falou assim, não faz esse tipo de coisa aqui, porque nós estamos na aldeia. Ele perguntou, mas por quê? Ele falou assim, se você fizer essa batida repetidas vezes, durante um tempo, você vai atrair o Espírito. E como a gente está em uma aldeia, as mulheres vão estar matando em cima de vocês. E a batida que ele fez, porque o cara ele é baterista profissional. Ele falou bem assim, que essa mesma batida era usada na Umbanda, no terreiro de Macumba. E lá os caras batem 2, 3, 4 horas, até os espíritos baixarem. Entendeu? Entendeu? Aí o que acontece? É o que está no funk, são as batidas do funk. E aí o vídeo em si, ele quer alertar. Em que sentido? Tem pessoas que querem trazer isso para a igreja. O intuito de ganhar os jovens. É por isso que eu sempre bato na tecla, irmão, que a gente tem que tomar muito cuidado. A igreja, ela não precisa de amuleto para ganhar alma. O que a gente precisa para as pessoas serem curadas, para as pessoas serem libertas? Simplesmente convidar elas para participar do culto. Porque aqui no culto a gente tem a presença de Deus. Vai ser a presença de Deus que vai curar ela, que vai libertar ela. A presença de Deus que vai trazer ela o que ela precisa. E aí o alerta do vídeo, que depois pode ver, é que uma simples batida, ela é capaz de atrair espírito. E é por isso que você vai ver esses funk proibidão ali. Já estão liberados, não está nem proibidão. Lá na minha rua, lá tem uma família lá, que eles botam os pagadão. É um estrupo no seu ouvido, porque você tem que ouvir aquele lixo. Aquilo é um lixo. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, porque aquilo contamina nosso interior. Eu fiquei surpreso de lá fora, na África, onde a magia negra é pesada,
ele sabia do significado daquela batida. E aqui no Brasil, tem essa dificuldade do povo brasileiro descobrir o que é de Deus e o que é das trevas. Essa semana, por exemplo, teve a idolatria dos homens e a idolatria das mulheres, na Inglaterra. É tanta gente que faz aquele trajeto, né? Parece que esse ano saiu daqui, parece. Ele saiu do centro de Vitória, né? Lá da Catedral de Vitória, mas parece que esse ano pegaram daqui da Serra. Aquele monte de gente fazendo a procissão. Por que eu falo? De que tudo que eu falo? Porque a gente precisa alertar as pessoas que aquilo traz o quê? Consequências espirituais. Muitas consequências espirituais. Claro, os que estão lá não sabem o que estão fazendo. Mas nós precisamos fazer o quê? Pregar, alertar as pessoas acerca daquilo ali. Dificilmente no Brasil você não tem uma pessoa na sua família que desconhece esse tipo de coisa. Meu pai, por exemplo, ele frequentava a Romaria. Todo mundo sabe o que é adorar? Não é idolatrar, né? Oi? Tá. Todo mundo sabe o que é adoração? É a reverência que você dá a alguma coisa. É se render. Quando Satanás ele leva Jesus ao pináculo do templo, lá em cima, e ele fala bem assim: se você se prostrar e me adorar, tudo isso te darei. O que ele estava pedindo para Jesus fazer? Cortar o pulso, derramar sangue? Faz um pacto de sangue comigo? O que ele estava pedindo? Dobra o seu joelho e curva a cabeça. Se rende. Só isso. Que parece que é uma coisa simples. Não parece? Imagina se o diabo presta para você e vai assim: o que você quer? Você quer dinheiro? Eu te dou dinheiro. Você quer sucesso? Te dou sucesso, te dou fama. O que você quer? É só você falar. Agora, o que eu quero? Dobra o seu joelho aí, curva a cabeça. Não parece ser uma coisa simples? Mas que traz consequências espirituais. Trágicas. Meu pastor está dando estudo na plataforma. Eu estou estudando ainda para trazer para vocês, mas eu vou adiantar um pouquinho. Ele tá mostrando por A mais B que as pessoas que são infiéis no altar, as pessoas que não conseguem, vou melhorar minha fala, elas não conseguem ser fiel no altar, elas têm problemas conjugais. Ele está mostrando por A mais B, então, estou estudando. Por isso que eu falei que eu vou estudar mais, para mim poder ter clareza do que ele está falando, para me trazer. Eu já vi, já sei, já consegui provar, mas eu preciso rever de novo, perguntar e tirar as dúvidas. Porque meu pastor é assim, ele fala uma coisa, aí daqui a pouquinho, lá na frente ele abre. Tem quando você vai num lugar que alguém chega assim: como um pedacinho para você provar? Aí você prova aquele pedacinho e fala: nossa, gostoso, quero comer mais. Aí vem depois de serve um boquete, é mais ou menos assim. Então ele mostra o como as pessoas que não conseguem ser fiel no altar
financeiramente, não consegue dizimar, não consegue ofertar, não consegue. Como elas têm problemas conjugais. Resumindo, ele fala, porque na aula ele fala abertamente, está falando algumas coisas, e ele vai falar, as mulheres, por exemplo, que vão escolher os maridos, se ele não consegue ser fiel no altar, provavelmente ele vai trair ela, em alguma área, em algum nível de traição. E aí ele mostrou versículos que eu já tinha lido e não tinha visto. Como aquilo fala daquele jeito. Vocês têm percebido, por exemplo, que no nosso tempo presente, como está aparecendo lésbica e homossexual? Não está? De quem é a culpa? Os pais. E a igreja. Oi? Vocês trabalharam com aplicativo, você pega menina, 3 meninas que vai para balada, bonitas meninas, né? Muito bonitas, todas elas bem vestidas, de repente, porque está dentro do carro, realmente que se acaba, e elas não estão preocupadas de não falar e você ouvir. Raramente elas falam uma coisa cochichando, elas falam abertamente, uma pega, mostra lá para a outra, eu já fiquei com essa menina aqui, ó. E os pais não sabem, porque elas estão trabalhando, o pai acha que... E você olha para a menina, ela é menina. Não tem nada de bermudão de homem, porque tem aquelas que se vestem de homem. São meninas normal. E uma comenta com a outra. Já fiquei com essa daqui. Já deu um pega nessa daqui. Como ele está falando aqui, como se fosse uma coisa normal. Aí você vai perguntar assim, pastor, o que está acontecendo? A igreja perdeu sua identidade. Olha o que a Bíblia diz. Abre sua Bíblia em Malaquias, não é o texto não, é só para a gente... Eu estou seguindo aquilo que os meus professores falam. Malaquias capítulo 13, quando você aprende uma coisa, você já logo ensina aquilo para não esquecer. Malaquias, né? Eu vou pegar direitinho todos os textos aqui, porque eu gosto de ver uma aula, depois rever, aí depois eu vou estudar. Primeiro eu tenho que ouvir, depois eu tenho que reler, depois eu vou estudar. E depois que eu não vou estudar, eu trago mastigado. Mas abre aí Malaquias capítulo 13. Malaquias 3:7. Quem achou? Três, 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Assim diz, quem me diz? Qual o Senhor? Todas as vezes que Deus vai falar, e ele usa um nome, esse nome está falando o que vem pela frente. Quantos nomes Deus tem? Quem sabe?
nomes Deus tem? Ele sabe não? 72 nomes. A gente conhece alguns: Tsedaká, Tsenon, Elohim, El-Shaddai, não é esses nomes? Cada nome desse é um significado pela qual ele está falando. O Senhor é minha bandeira, o Senhor é o provedor, o Senhor é a minha segurança. Bora essa pesquisa, cada nome desse tem uma finalidade pela qual ele tem. Quando ele está dizendo assim diz o Senhor, ele está falando assim: o que eu vou falar daqui por diante é para batalhar, é peleja. Porque você está falando que é o Senhor dos Exércitos está falando, o que vem pela frente é o quê? É guerra. Eu estou guerreando contra vocês. 3:7. Assim diz o Senhor: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: e que te roubamos? Em que, igreja? Nos o quê? De novo. De novo. Olha o que você leu. Eu tenho certeza que você leu assim: no dízimo e na oferta. E está escrito como? Nos, plural. Dízimos, plural. E ofertas, plural. Tem 5 tipos de dízimo. Entendeu? Tem 5 tipos de dízimo. Uma hora eu vou dar esse estudo completo para vocês, os 5 tipos de dízimo. E se eu for debater isso com alguém, eu vou falar assim: não, a gente não precisa mais dizimar não, porque era só para o Antigo Testamento. O que é dízimo, igreja? Todo mundo tem clareza do que é dízimo? O que é dízimo, Moraes? 10ª parte de todo salário, todo recurso do Tudo, 10ª parte. 10%. O que é dízimo? Você concorda com o Moraes? Adriano? É o dízimo, é o de quê? De tudo que passou na sua mão ou é de salário? E quem tem salário? Não, porque tem pessoa que vai achar que assim: não, não tem salário. Eu não preciso dizer mais não. A minha filha desempregada, ela pega mais dinheiro do que alguém que se bombear trabalha. Versículo 9, quem pode ler para mim? Quem pode ler o versículo 9? O Brasil está sendo amaldiçoado, porque a igreja, presta atenção, é a igreja. Deus não está preocupado com o dízimo do ímpio não, porque o ímpio não é filho. Você vai ver o ímpio trabalhando, prosperando, e você fala: não estou entendendo. Já perguntei para ele não é dizimista, ele nem concorda com isso. E ele prospera. Por que eu não consigo prosperar? Porque a maldição da nação está na igreja, porque a igreja não está dizimando, a nação ela é amaldiçoada. Por quê?
Porque no Brasil já foi comprovado. Mais de 70% da população brasileira é cristã. Quando eu falo cristã, eu estou falando no geral. Não bota a placa de igreja, não. Não fala Maranata. Não, eles são cristãos. Eles creem que Jesus Cristo é Senhor. Está escrito na sua Bíblia que é a maldição. Com maldição sois amaldiçoados. Agora, olha a ordem. Trazei todos os dízimos à casa, para que haja na minha. É mantimento ou é manutenção? Você só pode dizimar aqui na igreja porque tem um sacerdote. Porque você dizima em quem te alimenta. Entendeu? Você não pode dizimar na parede. Quem entendeu? Você dizima em pessoa. Numa pessoa. Um sacerdote. O dízimo ele é de quem? Do sacerdote. Porque quando você vai pedir uma oração, quem que ora? É a parede, o microfone, a bateria ou é o sacerdote? O sacerdote. Entendeu? Todas as vezes Deus sempre vai olhar para a pessoa, nunca para a coisa. Na visão de Deus, quanto mais o sacerdote é abençoado, mais sua vida é prosperada. Nós somos os sacerdotes, somos o termômetro da igreja. Pode perceber, na igreja do Senhor Malafaia não tem muita gente pobre não. Quem que você acha que tem? No nível da igreja, você acha que tem mais gente rica ou pobre? A não ser. É avião, tem. É termômetro. Do bispo, Macedo. Hã? Você quer ver outra coisa que eu, assim, irmão, eu cada vez que eu aprendo eu fico mais feliz. Você só consegue se tornar aquilo que você admira. De novo, você só consegue atrair aquilo que você admira. Se você tem raiva, nunca que você chega nesse nível. Então, passou uma pessoa próxima para você, opa, Deus abençoe ela, em nome de Jesus. Aquilo que você atrai. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazer prova de mim. Diz, se, você só pode fazer prova de Deus se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos venha maior abastança. Já expliquei que a abastança aqui é sobrar. Olha aqui que o Senhor vai dizer: e por causa de vós repreenderei, para que não vos consumam o fruto da terra, e a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está dizendo assim? Eu vou repreender o devorador por causa de vocês. Põe uma coisa na sua cabeça: o dízimo não faz você prosperar. Se você for só dizimista, você não vai prosperar. Mas tudo que você colocar a mão, você não vai perder. Já viu aquela pessoa? Você já tentou segurar água com a mão aberta? Vai na debaixo da torneira e faz assim com a mão assim, e segurar. Assim é a pessoa que trabalha e não dizima. Entra pelos dedos, escorre e não fica parado. Não consegue fazer isso aqui, juntar.
Então, entenda, o fruto do teu trabalho, ele já tem uma bênção, mas a segurança, a proteção está quando você dizima. Pastor, e a oferta? É ela que te enriquece. Quando o meu pastor, há 4 anos atrás, ele falou isso para mim, eu não acreditei. Falei, sério? Vai certo. Porque é assim que a gente pensa. E ele falou bem assim, no final de alguns anos, quando você colocar em prática a oferta, a sua oferta, ela vai sobressair o dízimo. E eu já achava que entregava muito dízimo, né? Então eu falei assim, tá de brincadeira, eu não ofertava. Tipo assim, se eu desse 250, 300 reais, meu dízimo na época era quase 500 reais. Na época era quase 500 reais. Eu dava 50 de oferta. Então ele falou bem assim, eu entregar mais de 500 de oferta, ele está ficando doido, está perdendo o juízo. Quando eu vi aquilo acontecer na minha vida, as minhas ofertas serem muito maiores do que o meu dízimo, eu falei, nossa, tem lógico um negócio desse não. Mas o que a gente faz? No geral, dizima, e a oferta ela é menor. Porque o dízimo, ele é quase que obrigação na sua cabeça. A oferta ela é voluntária, mas é ela que abre a porta para que a bênção aconteça na sua vida. Agora eu vou te dar um conselho, posso? Só você falar assim, pode, pastor? Pode, pastor. Arruma a tua casa. O que eu falei? Arruma a tua casa. O que é arrumar a casa? Anota tudo que passa pela sua mão. Porque se você colocar em prática, você vai se perder de tanto recurso que vai passar pela sua mão, que você não vai conseguir fazer cálculo. Você vai ficar horas e horas fazendo cálculo para você não errar. Porque quando você ganha muito pouco, é fácil você fazer o cálculo. Por exemplo, ele pagou 1.200, está aqui, tem que entregar esses 120 para o pastor, né? Vou dar aqui uns 50 reais aqui, porque, né? Até deu estudo. É fácil. Mas se passar 30 mil na sua mão, se passar 50 mil na sua mão, você vai sentar para fazer o cálculo? E se uma pessoa paga, a outra paga, aqui vendeu, de lá vendeu, de cá entrou, você fala, meu Deus, tem que sentar para anotar. Quando me falaram isso há 5 anos atrás, eu falei, por respeito. E quem me aconselhou foi assim, outra coisa, põe ordem também sobre o imposto de renda. Que a primeira coisa que vai acontecer é o governo descobrir que você está recebendo. E eu falei, cara, que sacanagem. Exatamente, eu tenho que parar. Em janeiro e fevereiro eu tenho que parar para anotar toda a documentação que a contadora pede para mandar para ela. Pastor, vou mexer com esse negócio, não. Deixa eu ficar com o meu salário mínimo, está bom demais. Então vamos lá. Por causa de vós dependerei o devorador, para que não vos consuma. O que é fruto da terra? Tudo que você plantou, tudo que você colheu, de onde vem seu recurso? É o fruto da terra. É que como Israel era um povo que mexia com a agricultura, o recurso deles vinha do fruto da terra. E eles dependiam exclusivamente da bênção de Deus. Porque se eles plantassem, falhassem, acabou. Já viu aquele mês que você fala assim, lá em casa não pode queimar nada, se queimar uma coisa esse mês, estou lascado. É tipo assim, entendeu? Versículo 12, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz os seus exércitos. Todas as vezes ele fala, Senhor, ele está pronto para batalhar. O negócio dele aqui é fazer guerra. As vossas palavras vos
as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, e não aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade. Isso aqui é o povo que está reclamando porque não via a bênção de Deus. Deus está explicando para eles que a bênção de Deus não estava vindo porque eles estavam errando. Já viu aquela pessoa que ela ainda não é imatura na presença de Deus? Uma pessoa que ela ainda não conhece a Deus, ela ainda é criança, espiritualmente falando. Ela dizima um mês, falha 2, dizima um terceiro, falha 1. Nada acontece com ela. Porque Deus ainda vê ela como o quê? Como uma pessoa criança. Mas à medida que Deus quer te entregar recursos maiores, Ele precisa que você amadureça. O que acontece quando a maturidade vem? Vem também consigo, às vezes, responsabilidade. E é nessa hora que você vai ter impacto do dízimo. Então, lembra do culto de domingo? Que Saul ele foi negligenciado, foi reprovado, rejeitado por Deus, porque ele cumpriu a palavra de Deus pela metade. Então não adianta você fazer pela metade. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, eu entrego o dízimo do bruto do líquido. Eu falei bem assim: você quer receber a bênção do bruto do líquido? Tem uma parte que não vem na sua mão. Essa você não deve entregar. Agora a parte que veio, você faça o quê? Entregue, seja pleno e generosa. Porque a generosidade, ela também é uma chave de prosperidade. O problema da generosidade é que às vezes ela não está em nós e ela precisa ser cultivada. Pastor, como é que eu cultivo a generosidade? Colocando, quem já foi na feira, que o camarada pesou a sua mercadoria, colocou na sacola, ele vem no montante e coloca mais 2. Aquilo se chama generosidade. Então, eu era uma pessoa que eu não gostava de dar gorjeta. Não gosto. Eu gosto de pagar o valor e com desconto. Mas de um tempo para cá eu tenho exercido a generosidade, dando um pouco a mais, arredondando. Por quê? Porque eu entendi que é uma chave de prosperidade. Entendeu? Exercitando. Ninguém vai te mandar fazer. Porque às vezes a pessoa ela quer te medir. Não, é você que tem que ser generoso de você. Tem gente que quer ser generoso com o seu bolso, já viu? Aí não. O Brás quer ofertar com o meu bolso, aí não é generosidade. Faça com o seu, não com o dos outros. Eu tinha uma pessoa que do nosso meio, que a gente conhecia, que ele queria dar uma esmola com o meu dinheiro. Giovana, ela conhece. Pastor, você tem R$1? Não, aí, que dá para dar uma caixa que está pedindo? Aí não, você não é generosidade. Faça com o seu dinheiro, de preferência com o que você trabalhou para ter. Aí é generosidade. Tem gente que pede para ajudar os outros. Isso para mim isso não é generosidade. Então, a generosidade também é o quê? Uma chave de prosperidade. Tipo assim, se você vai entregar o dízimo, o seu dízimo é 127,50. Aí você vai lá e coloca 127,50. E 3. Não, seja generoso. 130, não, né? Pastor, você queria dar mais 50. Aí você coloca o cartão de oferta. Já cumpriu sua obrigação?
pega o cartão de oferta, manda uma oferta por fora, porque ela vai contar também como gratidão. Então, chave de prosperidade: generosidade, oferta, dízimo sobre o seu compromisso com Deus, para que você proteja o seu patrimônio. A sua vida está protegida, tudo que você tem está protegido com o dízimo. Outro detalhe: a oferta, ela tem que ser falada. Entendeu? A esmola não. Eu ajudei uma pessoa a pagar o aluguel. Alguém veio, chorou, falou que não tinha. Eu fui lá e ajudei ela. Essa eu faço em oculto. Não conto para ninguém. Eu vim aqui e entreguei uma oferta. Aí passou, eu vou lá e falo que entreguei uma oferta. Irmãos, eu fiz uma oferta, X valor. Por quê? Eu achava que não podia. Por que a gente sabe que tem oferta na Bíblia? Porque alguém falou. Por que se a pessoa tivesse ficado em secreto? Como é que a gente sabe, por exemplo, que José da Arimateia deu uma oferta para o túmulo de Jesus que custou tantos reais? Porque ele falou. Porque a oferta falada, ela estimula outras pessoas para a oferta. Porque a fé tem que ser. Eu achava que não. Então, a esmola tem que ser em segredo. Tem aquela irmã, vem aqui pedir. Eu tirei aqui, sabe, uma boa cesta básica, dei para ela. Não, essa você perdeu o garoto. Essa você não fala. A que a tua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Mas a oferta tem que ser. Como é que a gente sabe na Bíblia que as pessoas ofertaram? Porque contaram, irmãos. Como é que você sabe que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Porque só estava ali no deserto. Hã? Ele contou para alguém. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então a oferta tem que ser falada. Principalmente se a sua oferta teve resposta. Deus, aleluia. Eu fiz uma oferta. Eu ofertei o Senhor um X valor e Deus me respondeu assim, assim, assim. Para que estimule outras pessoas. Isso é coisa boa, irmão. A gente tem que falar no nosso meio. Oi? Pode, conta aqui, vem cá. Testemunho, vai. Entrega o ouro. Quinta-feira, eu estava com 30 reais na minha conta. Eu só tinha aqueles 30 pontos. E na sexta-feira eu tinha que pagar 70 reais para minha mulher, para ela pagar um negócio lá do curso dela. Eu tinha que pagar 70 reais na outra conta. E tinha que ter mais 50 reais para fazer uma feira lá para casa. Eu falei, caraca, eu só tenho 30, cara. Aí eu pensei assim, pô, esses 30 já é metade da esposa, né? Depois eu faço uma correria lá de trás e não consigo. Eu pensei assim, caraca, sexta-feira é ruim de trabalhar, o que eu faço? Eu peguei assim, eu vou de coração, eu vou fazer uma oferta. Mas não deu os 30 não, deu os 20, porque também você precisa de dinheiro para fazer dinheiro, né? Aí eu falei assim, não, dá esses 20 aqui, eu quero que você comprar, passa lá o Pix da igreja, aí eu mandei lá. Mas nem falei nada não, não mandei pro comandante, nada não, só mandei. Aí, na sexta. Só que aí eu quis andar com as minhas próprias pernas, só que como Deus quer te abençoar, você não precisa de você querer procurar com as suas próprias pernas, Deus vai te abençoar. Aí fui na empresa lá e pedi lá um vale de 150 reais. Aí eles mandou. Aí quando, no final do dia, uma mulher me disse, mas chegou aqui a peça da televisão para você consertar e trocar para mim. Eu nunca tinha trocado essa peça dessa televisão. Aí eu fui trocar, aí eu lembrei que o pastor falou, quando você for fazer uma coisa, chama Deus para estar do seu lado, para caminhar com você, te ajudar ali. E eu falei assim, rapaz, dá um B.O., até a televisão desse pequeno, isso dá um problema já. Como é que Deus? Era 50 reais, no final eu falava que deu 100 reais. Glória a Deus. No outro dia, uma outra mulher, mas vem cá mexer aqui num negócio de um padrão de energia aqui para mim, que deu um problema. Fui lá, mais 100 reais. Rapidinho, negócio de
2 horinhas. Aí terminando lá, eu falei, pô, mas roda aqui um açaí pra mim aqui, porque o motoboy saiu fora. Mais R$100. Por causa de R$20, foi mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Glória a Deus! Pode aplaudir o Senhor. Eu recebi lá os 20, eu orei lá, eu não falei nada, falei assim, deixa quieto, eu já tinha entendido que era oferta do patrão da igreja. Eu também fiz a conta, mas eu não vou falar não. Mas não? Várias, entendeu? Eu sei seu propósito. Sabe? Glória a Deus! Irmãos, é muito forte essa doutrina da oferta. Você vai provando ela, você vai vendo como é que funciona a sua vida. Eu, particularmente, a minha vida, eu sei um divisor de água. Antes das ofertas e depois das ofertas. O como realmente tem abençoado na minha vida. E, como eu estava falando no começo, nós estávamos sobre as famílias sendo amaldiçoadas. O que tem de família que não está sendo fiel ao altar e está tendo destruição, porque a pessoa nem sabe por causa de quê. E os espíritos vêm nos perseguir. Pastor, é uma ameaça? Não, não é ameaça. A igreja ela precisa ser alerta, tem que ter conhecimento, tem que ter clareza. Eu quero saber o que está acontecendo, por onde está vindo o mal. Então, graças a Deus aqui na igreja estou quase com tudo aqui de serviço, todo mundo que contribui. Porque se tivesse gente com problema, eu não poderia nem falar, porque a pessoa ia pensar assim, poxa, o pastor jogando direto aí, de repente é para mim. Não, graças a Deus que a igreja é fiel. Quem é mais pastor? Oi? E aquele que por alguma razão, por circunstância, às vezes pode atrasar, mas Deus sabe do coração da Boa, a sua fala é boa. Irmão, mês passado eu não pude dar, um exemplo, eu não pude dar. Não deixa cair no esquecimento. Quando você viu o recurso na mão, pega aquele valor e repõe ele. Meu pastor falava assim, não deixa o seu cartão, a gente aqui não usa cartão. Só alguns irmãos que usam cartão, a maioria já coloca no Pix da igreja. Tem cara que o irmão que usa cartão fica assim, em janeiro tem lá a contribuição, fevereiro a contribuição. Aí vamos supor, no mês de março ele não contribuiu. Quando a gente fecha lá o caixa da igreja, se o seu dízimo não veio no mês de março, ele ficou lá em branco. Aí no mês de abril você foi e contribuiu. Aí se a gente fosse olhar o cartão, ficou aquele dente. Se a pessoa às vezes ela deu um valor dobrado, né? Eu tinha que dar R$100, ela deu 200, o que eu faço? Divido os dois valores. Eu entendo que ela está repondo o dinheiro. O que você não pode fazer é deixar o dinheiro o quê? Imagine que o seu dízimo é uma prestação, certo? Você paga todo mês aquele valor. Se no mês de março você não pagou, no mês de abril você vai repor. Não é isso? Não, pastor, no mês de março eu gastei, agora abril eu vou dar. Você não pode gastar o dízimo. Faz o seguinte, gasta ele e no mês seguinte você percebe se você não gastou com outra coisa. Às vezes eu estou falando o contrário mesmo, você não tem de onde tirar, não está recebendo nada. Não, se ela não recebeu nada, ela não tem entregar nada. Agora, eu te falo uma coisa com você. Toma cuidado com esse nada, porque na sua mão passou um recurso. Minha filha deve passar na mão dela todo mês uns R$100. Ela não trabalha, ela não tem renda nenhuma. Mas é 2 daqui, 2 ali, 5 daqui, 10 dali, que a mãe dá. Essa semana, por exemplo, ela alugou pula-pula, R$100. Então toma cuidado com esse nada. Pode ser que não passou o que costuma passar. Mas alguma coisa passou. Está entendendo o que eu quero dizer? O marido deu dinheiro para uma feira, deu dinheiro para o supermercado. Essa hora eu falo, peraí. Dá para tirar um trocado aqui. A minha mãe, por exemplo, ela sempre administrou a casa. Se fosse pelo meu pai nem dizimava. A minha irmã, por exemplo, o dinheiro vem na mão dela. Se for pelo marido, o marido não dizima. Ela, para proteger a casa, o que ela faz? Envelope, entrega o dízimo, oferta, entrega mais para o marido. Porque a mulher sabe que edifica a casa. Deixa eu falar uma outra coisa. Pastor, eu ainda não tenho fé. Eu até sei que é verdade, eu até creio que é verdade, mas me falta fé. Faz o seguinte,
tira uma oferta de amor. Ora a Deus no teu coração uma oferta, não é o valor do seu dízimo. E começa a fazer oferta. Porque Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o teu coração inteiro. E eu tenho certeza que Ele vai te dar a fé que você quer. Glória a Deus. Então, não tem, pastor, meu coração ainda. Eu conheço gente que fala isso. Eu sei que é certo, concordo. Tem uma pessoa, por exemplo, que ele não tem fé. Já conversou comigo e falou: não tem fé. Mas eu falei assim: mas você é contra? Ele falou: não, eu acho a coisa mais certa que tem que ser feita. E eu não tenho força. E não é nem porque não tem dinheiro, eu tenho dinheiro. Olha que opressão maligna. O seu teu dinheiro, saber que é certo e não conseguir entregar. Você pensa que é brincadeira? Brincadeira não. O pastor falou que ele abriu uma loja e não colocou nada de igreja. Não tem nada a ver com igreja, é uma loja. Porque o pastor incentiva a gente que é crente, o cristão tem que ter um comércio, tem que ser comerciante. Ele incentiva que todo cristão tem que ser empreendedor. E aí tem um comércio, uma venda, e não tem nada de crente. Se você entrar lá dentro, você não vai falar que é de um pastor. O cara foi lá e comprou 7 mil reais no Mercado Livre. Do que vende lá. Foi embora. No outro dia voltou, falou que queria devolver o dinheiro de volta. Eu estou por quê? Porque o Oxangô lá, falou que eu não posso investir nessa loja, que essa loja aqui é de crente. E se eu não levar o dinheiro de volta, vou tomar a posse dele. O pastor falou bem assim: tá aqui seu dinheiro de volta. Aí também não quer o dinheiro do diabo, Como que o Espírito consegue, irmão, movimentar a vida dos céus às vezes assim? Mateus capítulo 11. Oi? Já é o 12? Rapaz, esse livro de Mateus é grande, né? Porque Deus está invadindo. Eu não falei. Não é 12 não, é 11 o quê? 11 e 12. E desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Lá em Malaquias 4:5 está escrito que antes que Jesus viesse, viria Elias. E aí tem um código. Aqui em Mateus, lá em Malaquias, fala que antes que Jesus viesse, antes que o Messias viesse, viria Elias. Apocalipse diz que antes que Jesus volte, vem uma pessoa no poder de Elias. Quando a Bíblia fala que vem a pessoa, vem alguém no poder. Quando fala que vem o poder, vem a pessoa. Quem entendeu o que eu falei? Vamos lá. Na época de Jesus, eles também tinham uma lei, que é o que a gente chama de Antigo Testamento. Eles tinham os rolos, os pergaminhos. E eles estavam esperando a volta de Jesus. A gente espera a volta de Jesus. Eles esperavam a vinda do Messias. E na verdade a gente que estuda sabe que é a mesma coisa. Então a gente continua, parece que a história está se repetindo. A gente espera a volta de Jesus e eles estão esperando o Messias vir. Só que o Messias já veio. E por que eles não sabem descobrir que o Messias vinha? Porque eles estudaram Malaquias, e Malaquias diz, está escrito, que antes que viesse o Messias, viria o profeta Elias. Por isso que eles vão chegar para João Batista, no batismo, e perguntar:
você é o Elias? Desconfiaram que João era o Elias. E João vai dizer o quê? Não, eu sou a voz que clama no deserto. João era o Elias. Mas peraí, pastor, era o Elias ou não era? Aí está o segredo. João veio no poder de Elias, certo? Então em Malaquias está escrito que vem a pessoa de Elias. Veio alguém no poder de Elias. Só que em Apocalipse, agora é para nós, diz que antes que Jesus volte, vem alguém que tem o poder de Elias. Qual era o poder de Elias? De parar o céu e para que não caia chuva durante 3 anos e meio, durante a sua profecia. Quem foi que profetizou isso aí? Elias. Aí você pensa, não fala que vem Elias, em Apocalipse não fala que vem Elias, vem alguém no poder. E aí para nós, não vem um alguém no poder, vem a pessoa. Então olha o quebra-cabeça, olha o enigma. Quando em Malaquias fala que vem alguém, que vem a pessoa de Elias, vem alguém no poder. Aí agora inverte. Quando fala que vem alguém no poder, vem a pessoa. Está entendendo? Clareou? Por isso que Jesus está falando aqui, ó. E se quereis dar crédito, ele é o Elias que deveria vir. Porque João se vestia do mesmo jeito que vestia Elias, com as mesmas vestiduras. Era réplica, era um clone. Entendeu? Então João, ele veio no mesmo poder que veio Elias. Alguém no poder de Elias. Aí eles olhavam para João, por isso que eles perguntavam se João era o Elias. Esse é quem? Elias? Perguntavam se Jesus era Elias. Porque se eles vissem o Elias, eles sabem que Elias foi arrebatado vivo, não morreu, ele foi translatado. Elias está vivo, ele não está morto. Nós temos 3 pessoas na Bíblia, 4, que morreu, ressuscitou e foi arrebatado. Quem são essas pessoas? Elias, Moisés, Enoque e Jesus. Entendeu? Enoque não conheceu a morte, foi transladado vivo. Elias também não conheceu a morte. Moisés morreu e ressuscitou. Jesus morreu. 2 testemunhas para 2 coisas. Porque a Bíblia diz que na volta de Jesus, os mortos serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados vivos. Nós temos 2 testemunhas de que já aconteceu para cada uma delas. E todos 3 voltam. Elias volta, Moisés volta e Jesus volta. Tirando Enoque, os 3 jejuaram 40 dias e 40 noites. São as curiosidades da Bíblia. Então Jesus está dizendo assim: se quereis dar crédito, esse é o Elias que deveria vir. Alguém pergunta, mas não falou que ele vinha, o Elias? Quem era João? João era a pessoa que veio no poder. Já em Apocalipse fala que vem alguém no poder. Aí vem o próprio pessoa. É assim que se lê a Bíblia, irmão. Essas charadas estão o tempo todo na Bíblia. Por exemplo, eu descobri a salvação pela graça na Maria. Quando a Maria está grávida, ela vai receber a gravidez, o anúncio da salvação a ela foi por mérito, por obra ou por graça? Graça. Ela recebe a vida dentro dela pela graça. A única coisa que ela tem que fazer é o quê? Crer. O anjo chega para ela e fala assim: você vai ficar grávida. O que ela vai fazer? Eis-me aqui. Ela criou. Ele recebe a salvação. É uma forma de anunciar. A Bíblia está cheia disso, de figuras de linguagem, de símbolos proféticos. Isso é um tipo de profecia.
Ali mostra que a salvação é pela graça. Ela não teve que transar com ninguém, ela não teve que fazer força nenhuma. Ela recebeu a salvação, que Cristo é a salvação, dentro dela. A vida eterna estava dentro dela, porque ela creu. Glória a Deus. Só isso que ela teve que fazer. Crer. E ela perguntou assim: o que eu tenho que fazer? Nada. O Espírito te envolverá. Entendeu? A própria anúncio de Maria sendo grávida é um tipo de salvação pela graça. Não teve que fazer nada. As ofertas de Caim e Abel, elas falam da salvação pela graça. Aquela aprovação de Abraão em relação ao menino Isaac, que ele creu para ele. Você sabe que o Abraão matou Isaac, né? Você sabe disso, né? O Abraão matou Isaac. Que ele não fala assim: não, eu creio que Deus vai me impedir de matar. Não, ele fala o quê? Eu creio que Deus tem poder de ressuscitar. Só ressuscita quem está morto, irmão. No coração de Abraão, o menino estava morto. Que a oferta tem que morrer 2 vezes. Primeiro ela morre no coração, depois ela morre de fato. No coração de Abraão, Isaac estava morto. Porque Abraão tipifica Deus, que já tinha matado Cristo no coração. E depois que Isaac sai dali, ele casa. Jesus, depois que foi morto, ressuscita e casa com a igreja, que somos nós. A Bíblia está cheia disso. Figuras de linguagem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A quem acelelarei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João, não comendo e não bebendo, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comelão e um beberrão, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Versículo 20: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haveram arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios de que em vós se fizeram, há muitos teriam se arrependido, com pano de saco, grosseiro e cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operam, teriam permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que as pessoas falam que você tem que se esforçar para se salvar? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Capítulo 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas,
em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram: eis que seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. E ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele, entrou na casa de Deus, comeu os pães da preposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, pena e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Todo mundo aqui sabe acerca do sábado. Por que os crentes não guardam o sábado e os adventistas dizem que guardam? Os adventistas dizem que guardam. Por que você é crente e não guarda o sábado? Se é um mandamento na lei. Está escrito na lei. Lembra do dia do sábado para guardá-lo. Não farás obra, nem ti, nem teu funcionário, nem o teu servo, nem o teu jumento. Não está escrito na lei? Por que você não guarda? Questionaram Jesus. Por que os discípulos de Jesus, eles faziam coisas que não podiam fazer no sábado? Estavam quebrando a lei do sábado. Vocês sabem, mas não sabem explicar porque não sabem. Você tem que saber de cabeça se vai responder para o adventismo. Adriana, vou pegar você hoje. Se o adventista te pegar e perguntar assim: por que você não guarda a lei do sábado? Você vai dizer o que para ele? Você é crente? Ninguém sabe, Braz. Você que é quase o escrito da lei. Nós estamos no período da graça, nós estamos em Jesus Cristo. Então a graça invalida o mandamento de Deus? Invalida, mas também não é necessário. Se for cumprir toda a lei, tem que cumprir os 3. O sábado está nos 10 mandamentos? Está não? Aonde está a lei do sábado? Abra a tua Bíblia, por gentileza, capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Que o braço falou que está na lei. Nós estamos na graça, não precisa mais obedecer a lei. Então vamos ver se você precisa obedecer o primeiro mandamento. Estou na lei, estou na graça, não precisa responder mais. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa. Não terás outros deuses diante. Esse mandamento perdeu valor? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade dos filhos até a terceira e quarta geração
daqueles que me aborrecem. Perdeu esse mandamento, perdeu o significado, perdeu o valor? Nós estamos na graça, perdeu? Faça misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por nome inocente que tomar o seu nome em vão. É quase impossível hoje a gente desrespeitar esse mandamento, porque a gente nem sabe qual é o nome de Deus, a pronúncia. Porque Israel, por medo de desobedecer esse mandamento, eles pararam de pronunciar. Versículo 8: lembra do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro